sejam bem-vindos à nossa apresentação sobre o Guia Alimentar. Nós somos alunas do 5º período do curso de Nutrição da Faculdade Anchieta e nós vamos falar um pouco sobre o Guia Alimentar para a população brasileira. Eu sou a Sara e no decorrer da apresentação, a Rebeca, a Patrícia e a Camila também vão trazer algumas informações. E para começar, nós respondemos a pergunta: o que é o Guia? O Guia ele teve a sua primeira versão publicada em 2006, onde ele apresentava as primeiras diretrizes alimentares para a população, onde o foco era dado aos nutrientes, aos carboidratos, proteínas, lipídios, as gorduras, e ele trabalhava também com as recomendações de porções. Aí, após passar por uma revisão, em 2014 foi publicada a 2ª edição, que é a que nós temos atualmente. Nessa edição, ele trouxe o foco direto para os alimentos. Então, questões de produção e distribuição, as suas diferentes formas de processamento, questões sociais e culturais relacionadas ao hábito de se alimentar, também fatores socioeconômicos e a sustentabilidade. Bom, então o Guia ele é um documento oficial, um orientador nacional das ações de educação em alimentação e nutrição no SUS e em outros setores que abordem práticas alimentares. Foi desenvolvido também um guia de bolso, que traz de forma clara e objetiva orientações para uma alimentação saudável. Aqui nós disponibilizamos o link onde é possível encontrar o documento. E agora que nós já sabemos o que é o guia, a Rebeca vai trazer algumas informações. O Ministério da Saúde desenvolveu esse guia com a parceria com o Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas em Nutrição e Saúde da Universidade de São Paulo, com o apoio da Organização Pan-Americana de Saúde e Organização Mundial da Saúde. Qual que é a importância e objetivo desse guia? Bom, o Guia Alimentar tem como objetivo de melhorar padrões de alimentação e nutrição da população. Ele traz uma língua simples que possa ser compreendido por todos, respeitando a cultura de cada um, mostrando estratégias facilitadoras com imagens que possa promover escolhas mais saudáveis por todos. Bom, o guia foi elaborado para garantir o direito humano básico, que é a alimentação adequada e saudável. Bom, agora a Patrícia dará continuação a vocês. Olá, gente! Esperamos que estejam gostando da nossa live. Eu sou a Patrícia. Antes de darmos continuidade à live de hoje, eu gostaria de parar um pouquinho e falar com vocês a respeito do que é uma alimentação adequada e saudável. Primeiro, uma alimentação adequada e saudável, não existe um modelo pronto onde todos podem seguir achando que terão uma alimentação adequada. Para que essa alimentação possa ser adequada, ela deve ser pensada para a pessoa e seguir alguns pontos que o guia nos traz. Vamos a eles? Bem, o guia nos traz 8 pilares que devem ser seguidos. O primeiro diz que uma alimentação deve ser permanente e regular, socialmente justa. Ou seja, toda vez que nós, no nosso dia a dia, nós temos que nos alimentar todos os dias e várias vezes ao dia. O segundo princípio que o guia traz é que uma alimentação adequada e saudável, ela deve estar de acordo com os nossos aspectos biológicos e social. O que vem a ser isso? Toda vez que nós nos alimentamos, esse alimento ele interage com o nosso organismo. E nessa interação, ele pode nos causar certos desconfortos, como flatulência, constipação, urgência. E toda vez que ele causa esse desconforto, automaticamente ele afeta o nosso convívio social. Afinal de contas, ninguém consegue ter um convívio social se tem algum desses desconfortos. O terceiro ponto que o guia nos traz é que uma alimentação adequada e saudável ela deve estar adequada às necessidades especiais. Ao longo da nossa vida, nós ora necessitamos de mais nutrientes, ora menos, e essa alimentação ela deve estar ajustada com essas alterações. O outro ponto é que uma alimentação adequada e saudável, ela deve estar de acordo com a nossa cultura alimentar, gênero, etnia, raça. Eu não posso chegar aqui nessa live e dizer para vocês que uma alimentação adequada e saudável é apenas aquela baseada em carnes, se a sua cultura alimentar não é de consumir carne, ou até mesmo a sua religião. Da mesma forma que eu não posso dizer que uma alimentação adequada é só a base de legumes, frutas e verduras,
porque se você consome carne e ela não te causa nenhum desconforto, tudo bem também. O quinto ponto é que uma alimentação adequada e saudável, ela deve estar acessível tanto do modo físico quanto financeiro. Ou seja, eu tenho que encontrar esse alimento nos mercados no geral e também num preço acessível, porque senão eu estarei indo contra o primeiro ponto que nós falamos, de uma alimentação permanente e regular. O outro ponto que o guia nos traz é que uma alimentação adequada e saudável, ela deve ser harmônica com relação à quantidade e qualidade. Não é porque um alimento é considerado saudável que eu posso consumir esse alimento em grandes quantidades ou apenas ele, porque é muito provável que eu ficarei doente. E um outro ponto é que uma alimentação adequada e saudável, ela deve ter variedade, equilíbrio, moderação e prazer. Afinal de contas, o alimento, o nosso prato, além de ser colorido, ter uma variedade maior, ele também tem que me proporcionar prazer e não apenas me nutrir. E o último ponto é que a produção desse alimento deve ser adequado e sustentável, sem gerar grandes danos na natureza. Bem, então agora que nós já entendemos sobre uma alimentação adequada e saudável, vamos voltar à importância do guia. O guia, ele é um instrumento que apoia e incentiva práticas alimentares saudáveis, tanto para o indivíduo quanto para o coletivo, através de programas, ações políticas que visem apoiar, incentivar, motivar e assegurar tanto a saúde quanto a segurança alimentar da população brasileira. Agora que nós já entendemos quem fez o guia, os objetivos e importâncias do guia, o que é uma alimentação adequada e saudável, que ela deve ser pensada para você, vamos então descobrir onde nós encontramos o guia? O guia ele está disponível no site do Ministério da Saúde. Basta vocês digitarem esse link que nós deixamos aqui para vocês. Vocês vão então acessar essa página, vão localizar a barra de pesquisa dela, vão digitar Guia Alimentar para a População Brasileira, vão dar um Enter e ele vai então listar o guia. Basta vocês clicarem no link que vai aparecer e realizarem então o download. Mas se porventura alguém tiver alguma dificuldade nesse passo a passo, nós também deixamos o link completo do download. Então basta abrir o navegador, colocar todo esse link ali, que vocês já conseguirão fazer o download automático e de forma gratuita. Já temos então o nosso guia. Vamos então conhecer um pouquinho mais desse guia? Para isso, nós trouxemos um vídeo que foi desenvolvido pelo próprio Ministério da Saúde como forma de divulgação do guia. Nós vamos assistir juntos e eu volto a falar com vocês já já. Você conhece o Guia Alimentar para a População Brasileira? É uma ferramenta simples que explica as diretrizes alimentares oficiais para a nossa população, promovendo uma alimentação saudável, acessível e de acordo aos costumes brasileiros. Você vai encontrar informação e recomendações sobre como comer adequadamente, escolhendo alimentos naturais e nutritivos e, ao mesmo tempo, promovendo o cuidado do meio ambiente e o bem-estar da sua família e comunidade. O guia apresenta 10 simples passos para alcançar uma alimentação saudável. 1. Prefira sempre alimentos in natura ou minimamente processados. 2. Utilize óleos, gorduras, sal e açúcar em pequenas quantidades. 3. Limite o consumo de alimentos processados. 4. Evite alimentos ultraprocessados, que são aqueles que sofrem muitas alterações em seu preparo e contêm ingredientes que você não conhece. 5. Coma regularmente com atenção. Prefira alimentar-se em lugares tranquilos e limpos e na companhia de outras pessoas. 6. Faça suas compras em locais que tenham uma grande variedade de alimentos in natura. Quando possível, prefira os alimentos orgânicos e agroecológicos. 7. Desenvolva suas habilidades culinárias. Coloque a mão na massa, aprenda e compartilhe as suas receitas. 8. Planeje o seu tempo. Distribua as responsabilidades com a alimentação na sua casa. Comer bem é tarefa de todos. 9. Ao comer fora, prefira locais que façam a comida na hora. 10. Seja crítico.
existem muitos mitos e publicidade enganosa em torno da alimentação. Avalie as informações que chegam até você e aconselhe os seus amigos e familiares a fazerem o mesmo. Utilize o guia na sua casa, colégio, comunidade e serviço de saúde. Você estará ajudando a promover a saúde da sociedade brasileira, hoje e no futuro. Bem, voltamos. Agora que nós já conhecemos um pouquinho mais sobre o guia, eu convido vocês para a nossa segunda parte da live, onde nós vamos então aprender a classificar os alimentos. Mas antes de aprendermos essas classificações, eu gostaria de deixar bem claro de que essa classificação ela é dada para os alimentos que são produzidos pela indústria e não para as nossas receitas do dia a dia. O guia, ele nos traz 4 classificações, que são elas: in natura, minimamente processados, processados e ultraprocessados. Como forma didática, nós trouxemos 4 pequenos vídeos, onde em cada vídeo nós vamos esclarecer sobre cada classificação e trazer também alguns exemplos. Vamos ao primeiro vídeo, que no caso são os alimentos in natura. Alimentos in natura são aqueles que vêm diretamente das plantas ou dos animais sem sofrer qualquer tipo de alteração, como as frutas, verduras, legumes, raízes e ovos. Aqui nós temos alguns exemplos desses alimentos. Então nós trouxemos para demonstrar o peixe na sua versão natural, como nós encontramos na natureza. O milho, a gente tem a presença dele dos grãos na espiga e é possível ver a presença da palha. Nós temos também o morango, ele com a presença da folha. E aqui a mandioca, que ela ainda tem a presença da casca, que vai ser retirada, e nós podemos ver a presença de sujidades como a terra. Agora então nós vamos para o segundo vídeo, onde nós iremos aprender a classificar os alimentos minimamente processados. Alimentos minimamente processados são alimentos in natura que foram submetidos a alterações mínimas, tais como limpeza, remoções de partes indesejáveis, fracionamento, moagem, fermentação, resfriamento, congelamento. Processo simples que agiliza a vida de quem procura uma vida mais saudável, rápida e prática. Aqui temos a mandioca, que foi retirada a parte que não é comestível dela e ela está congelada. Vemos também o peixe, que foram retiradas as partes que não são comestíveis dele. Aqui temos o milho, que foi apenas desbulhado e colocado numa embalagem com água. E o morango, que ele está sem as suas casquinhas e congelado. Agora então nós vamos ao terceiro vídeo, onde nós iremos aprender sobre os alimentos processados. Os alimentos processados são os alimentos in natura, minimamente processados, que passaram pelos processos de cozimento, secagem, pasteurização, moagem, porém a indústria adicionou a esses alimentos sal, açúcar, vinagre ou óleo. A adição desses ingredientes ao alimento pode ser um único ingrediente ou vários. O objetivo da indústria em adicionar esses ingredientes ao alimento é para dar uma maior durabilidade a esses alimentos e também dar mais sabor ao paladar. Como exemplo, nós trouxemos aqui no caso do morango a geleia, onde esse morango passou pelo processo de cozimento, porém a indústria adicionou a esse morango também o açúcar, dando mais sabor e aumentando a durabilidade dessa geleia. No caso do peixe, nós trouxemos o atum enlatado, onde ele passou pelo processo de limpeza e cozimento, porém ele foi conservado em óleo, e esse óleo vai aumentar o prazo de validade dele, dando mais sabor também. No caso do milho, ele passou por cozimento e ele é conservado em salmoura, ou seja, uma água com sal. Esse sal novamente dá uma maior durabilidade e mais sabor a esse alimento. E no caso da mandioca, ela passou pelo processo de moagem e também foi adicionado pela indústria o sal nessa tapioca, onde ela tem uma maior durabilidade e mais sabor. Esses foram os alimentos processados.
Agora então nós vamos para o último vídeo, onde nós vamos aprender sobre os alimentos ultraprocessados. Os ultraprocessados são os alimentos que geralmente colocamos no lugar do in natura e do minimamente processados. Mas afinal, o que são os ultraprocessados? São alimentos que são feitos pela indústria. São adicionados açúcar, sal, óleos, gorduras e aditivos, que são compostos alimentícios adicionados pela indústria para realçar sabor, cor, odor e deixar a preparação mais agradável. Nós trouxemos alguns alimentos aqui como exemplo. No caso do peixe, nós temos um empanado de peixe, onde ele contém sal, às vezes gordura e aditivos, para que ele conserve por mais tempo, mesmo estando congelado. No caso do morango, nós temos a gelatina e o suco em pó, que também contém açúcar e aditivos, que tem a mesma finalidade de conservar por mais tempo. No caso do milho, nós temos aqui um bolo, balinhas de milho e um suco de milho, todos industrializados, feitos pela indústria, que também contém grandes teores de açúcar e aditivos, com a mesma finalidade de conservação. Já no caso da mandioca, nós temos uma massa de bolo, nós temos aqui uma barrinha de cereal de mandioca e nós temos uma farofa de mandioca. Todos eles, no caso da barrinha e da massa de bolo, nós temos a adição de açúcar e aditivos. E no caso da farinha, nós temos a adição de sal e de gorduras, fora os aditivos. Todos com a finalidade de conservação. E agora então, nós vamos partir para um vídeo onde nós daremos dicas sobre a utilização de óleos, gorduras, sal e açúcar nas adições de nossas preparações. Os óleos, gorduras, sal e açúcar são produtos alimentícios que usamos para temperar, cozinhar, com o objetivo de dar cor, realçar o odor, deixando as preparações culinárias mais atrativas. Porém, quando utilizamos em excesso, eles podem causar danos à nossa saúde. Nós trouxemos algumas dicas aqui para você conseguir diminuir a quantidade que utiliza. No caso do preparo de um arroz, ao invés de você começar com esta quantidade de sal, de uma colher de chá, nós damos a dica de você adicionar primeiro outros temperos, como a cebola, o alho, alguns temperos secos, como por exemplo orégano, tomilho. Prove e depois você adiciona o sal. No caso do café, muitas vezes utilizamos uma colher cheia de chá de açúcar. Ao invés de você começar com essa colher cheia, tente diminuir esta colher e coloque apenas ela rasa. E assim aos poucos você diminui a quantidade de açúcar. Já no caso dos óleos, o que você pode fazer? Dê a preferência por preparações assadas, grelhadas ou até mesmo ensopados. No caso de um refogado, a dica que nós damos é de toda vez que você utilizar o óleo, você faça uma marcação no seu litro de óleo com a data que você está utilizando. E analise durante 15 dias ou um mês o quanto você utilizou de óleo e tente diminuir aos poucos. E, se possível, para as saladas e as preparações frias, você utilize o azeite. E agora, então, para dar continuidade à nossa apresentação, a Camila vai voltar a falar com vocês. Recapitulando, então, tudo que vimos nessa live, os alimentos in natura são aqueles que vêm da terra ou de produtos animais. Eles você pode encontrar na forma in natura ou congelado, ou propriamente como é retirado da terra. Já os alimentos minimamente processados são aqueles que alguma parte não comestível foi retirada, uma semente, uma casca. Ele você pode encontrar já da forma fracionada e limpa. Os alimentos processados são aqueles que a indústria adiciona sal, açúcar, um óleo com a finalidade de aumentar o seu prazo de durabilidade. Já os ultraprocessados são aqueles que a indústria, além de todas essas modificações, ela além disso adiciona os aditivos. Pensando em todos os pontos que foi falado nessa live,
nós desenvolvemos um folder que, caso você tenha interesse, você pode baixá-lo gratuitamente através do link que está aparecendo na tela. Este então foi o nosso time composto por eu, Camila, com Patrícia, Sara e Rebeca. Esperamos que tenham gostado. Fiquem atentas nas próximas lives que serão exibidas nas próximas semanas. Caso você ainda tenha alguma dúvida em relação ao assunto, este é os nossos e-mails, nossos contatos, você pode entrar em contato diretamente. Obrigada!